Oi, turma, do livro Aqui e Agora, José Carlos de Luca, no capítulo 13. Vamos recomeçar? Quem de nós já não caiu na estrada do erro alguma vez? Em nosso processo de evolução, tropeçamos em muitos trechos do caminho. Tomamos rotas equivocadas, magoamos pessoas, frustramos a nós mesmos e a culpa pode, nesse momento, inclusive, estar nos consumindo interiormente, trazendo a sensação de não sermos mais dignos de recuperar a paz e a felicidade. A culpa está associada à ideia de pecado e castigo, e durante muito tempo, as religiões, de um modo geral, reforçaram esse entendimento e nos colocaram diante de um Deus que nos julga e nos pune pelos nossos pecados. Muito embora Jesus tenha nos apresentado um Deus que é o Pai querido, justo, misericordioso e amoroso. É bom olharmos isso de uma forma melhor, porque a culpa, em regra, não nos aprisiona ao passado, castigando-nos com um remorso que não gera movimento de transformação pessoal, além de nos causar males físicos, emocionais e espirituais. Muitas vezes o sofrimento que vem da culpa serve como uma espécie de compensação pelo mal praticado, sem que o culpado faça algo no sentido de entender seu equívoco, reparar o dano e amadurecer interiormente a fim de não tropeçar novamente na mesma pedra. Nossa relação com Deus ainda está fortemente vinculada à ideia de punição e de sofrimento, como se Deus se comprovesse com a dor de seus filhos. Deus, no entanto, nos ama simplesmente por aquilo que somos, seus filhos queridos, e não pelo que fazemos. Nossos equívocos podem, é verdade, interferir em nosso desenvolvimento humano, nunca, porém, no valor que temos para Deus. A culpa serve apenas como um alarme que nossa consciência faz tocar no sentido de nos chamar a atenção para o erro cometido, a fim de remediá-lo, pedirmos desculpas a quem prejudicamos e tirarmos as lições para o nosso crescimento. Fora isso, quando ficamos apenas lamentando e nos consumindo em condenações pelo mal praticado, a culpa se torna tóxica e improdutiva, sem que possamos avançar em nosso processo de evolução espiritual. E isso é um prenúncio de mais dores e sofrimentos. Acredito que quando tomamos um caminho errado e logo em seguida nos damos conta disso, Deus está falando conosco. Meu filho, vamos recomeçar? Mas a culpa tóxica pode tapar os nossos ouvidos para os propósitos de Deus, nos deixando presos a grades de uma prisão que nós mesmos nos impomos. Jesus se deparou com pessoas tomadas pela consciência de culpa, tendo demonstrado por elas profunda compaixão. Acolheu todas em seu coração misericordioso, não as condenou, não as lançou no fogo do inferno, não as colocou longe do amor de Deus, mas ofereceu-lhes novos caminhos para a renovação de suas vidas. Ele mesmo disse: quero misericórdia e não sacrifício. Certamente Jesus, mais do que ninguém, sempre entendeu que o erro faz parte da trajetória humana e que o insucesso de hoje será transformado em êxito amanhã, desde que não fiquemos aprisionados na culpa, repetindo os mesmos comportamentos. Quem não se perdoa é incompatível com a própria condição humana, ainda imperfeita, falível, limitada e incompleta. Não deixa de ser uma postura orgulhosa, pois quem não tolera as suas imperfeições está se colocando na condição de espírito que tudo já deveria fazer com perfeição. O auto-perdão não implica condescendência com os nossos erros, mas é o caminho que nos possibilita exatamente a transformação íntima e não ficar repetindo os mesmos erros indefinidamente. Ninguém consegue mudar aquilo que não aceita em si mesmo. Se o orgulho é um grande obstáculo para o auto-perdão, a humildade, que resulta da consciência da nossa humana imperfeição,
É a lente que nos faz enxergar as próprias feridas que precisam ser cicatrizadas com amor e perdão. Para como é que fala isso? Desmond Tutu e Emifu Tutu. O auto-perdão é a forma... Gente, eu não sei se eu falei direito, é nome desconhecido. O auto-perdão é a forma como nos libertamos do passado. É como superamos e amadurecemos. É como extraímos sentido de nosso sofrimento. Recuperamos nosso amor próprio e contamos uma nova história de quem somos. Perdoar a nós mesmos é recuperar a nossa dignidade, é deixar o mal no passado, é promover o bem no presente, é nos permitir continuar vivendo e reconstruir a nossa história fazendo diferente o que ontem, por imaturidade, não soubemos fazer melhor. A título de meditação e prática, registro alguns pensamentos de Joana de Ângeles para o nosso trabalho do auto-perdão. Primeiro, não fiques remoendo o acontecimento no qual malograste, nem vitalizes o erro através da sua incessante recordação. Assim, nesse exercício, eu sou saudosista, né? Eu vou colocar a minha experiência. Eu sou saudosista, então o que eu faço? Eu tiro foto, eu filmo, eu registro por escrito, inclusive em diário, fatos que eu acredito serem mais importantes, sejam do lado positivo ou negativo, às vezes alguma coisa negativa que, poxa, eu fiz, fiquei chateada, não deu certo, eu deixo anotado ali, que nem Santo Agostinho fazia, né? Que é para eu poder lembrar que aquele mal feito precisa ser desfeito. Preciso fazer um outro caminho para que aquilo ali não aconteça mais. E tem coisas que eu escrevo que foram muito boas, né? Progressos, vitórias, conquistas, alegrias. E aí passam-se anos, e o que eu faço pelo meu saudosismo? Eu volto lá nos vídeos e fotos e registros e vou ler. E vou assistir de novo, e vou ver de novo. Cada vez que eu pego para olhar lá atrás, eu não olho com aquele olhar de autopunição, né? Poxa, lá atrás eu cometi tal erro e hoje, passado 20 anos, eu continuo fazendo a mesma coisa? Não. Mas eu coloco como é que a gente chama? Numa balança, do tipo assim, poxa, Patrícia, acorda, né? Já passou 20 anos e você continua fazendo a mesma porcaria. Então, não no sentido de punição, mas no sentido de chacoalhão, né? Ó, tá lá, tá registrado 20 anos atrás, você estourou por uma situação e você hoje, se deixar, você estoura de novo. Então, esses registros, eles me servem muito como parâmetro de mudança, de transformação, de recomeçar. Mas eu fiquei um tempinho atrás, eu acho que deve ter uns 4 meses, por aí, eu fui atrás de uns registros, eu queria tirar dúvida de algumas coisas que me aconteceram na vida pessoal, na família, e aí eu fui buscar os registros, eu falei, deixa eu ver, onde foi que tudo isso começou? O que eu posso fazer? Lá eu sei que eu não posso voltar, mas aonde começou tudo isso, o porquê que tudo isso começou, eu preciso descobrir, porque eu realmente não sei. E daqui por diante eu quero retomar, eu quero acertar o passo aonde eu errei. E aí, gente, eu nessa análise de querer descobrir a causa de alguns problemas pessoais e familiares hoje, desculpa o termo, mas é esse, eu não acho outro agora, eu vivi o verdadeiro inferno. Eu cheguei no fundo do poço. Para vocês terem uma ideia, vocês nem devem ter percebido, quem acompanha o canal, quem acompanha os vídeos, mas eu tentei, né, através de um lápis, através de um batom, rebocar a cara e ninguém perceber. Mas aqueles que me conhecem mais de perto falavam, Patrícia, não tá bem. Patrícia, você tá precisando de ajuda? Porque eu fiquei totalmente transfigurada. Quem me conhece no íntimo sabia que eu não estava bem. Eu não estava comendo direito. Eu não estava dormindo direito, meu olho afundou, ficou fundo meu olho e roxo aqui perto da bochecha. E eu não comia, não dormia, eu não consegui, em relação a você não comer, você também não ter um intestino que funcione.
E nisso daí me gerou um problema emocional mais grave, porque diante do que eu fui buscando lá atrás, eu comecei a achar muita culpa em mim, comecei a me condenar, que não era esse o objetivo, mas eu comecei a me condenar. Eu falei, poxa, eu fiz isso, fiz aquilo, pô, eu podia ter feito diferente e tal. E aí brotou em mim uma alergia no corpo, uma coceira que eu ainda tô de vez em quando, vocês podem ver que eu dou uma coçadinha na cabeça, dou uma coçadinha aqui. Não tô mais com alergia, eu tô com resquício dela, ainda tô com aquela mania da coceira, talvez nem esteja coçando mais. É o fato de eu querer arrancar a pele. Meu rosto, essa parte assim do peitoral, das costas, aqui no ombro, empelotou tudo, era tanta coceira, gente. Eu fui em 2 médicos e nas 2 médicas elas viraram para mim e falaram, isso aí eu vou te dar um anti-histamínico, mas tá parecendo que é emocional, né? Não tem como ser do remédio que você tomou, não dá tudo isso, não é por causa da menopausa. E aí aquela alergia estourou no rosto, no peito, no ombro, nas costas, na cabeça. E eu fiquei 4 meses com aquela coceira forte, uma coceira muito forte. Aí sim, eu não conseguia dormir, não conseguia fazer nada. Só coçando e me deu aquele abatimento. Eu fiquei 2 dias sem tomar banho, entrei em depressão, no estado depressivo. E quando eu recebi um telefonema daquela pessoa que eu mais amo no mundo e que era por conta dele que eu estava querendo buscar o que foi que eu errei para ver se eu acerto, se dá tempo de acertar. Quando eu recebi um telefonema dele, estava amenizando com o anti-histamínico a coceira. Mas e se eu contar que ela passou? Passou. Acabou a coceira ali, acabou a crise alérgica ali, naquele momento de ouvir a voz da pessoa. Realmente era psicológico e emocional. E eu já fiz, inclusive, alguns estudos e em palestra já falei que as nossas doenças físicas, elas são de acordo com o estouro do nosso perispírito, que é uma sobrecarga emocional negativa ou pensamentos negativos que acumulam no nosso íntimo e extrapolam e se tornam doenças. E a minha própria poliomielite, ela é isso, ela é uma doença que veio do seio de uma série de coisas que aconteceu no emocional. Mas assim, um exemplo rápido, que vem assim rápido, para você entender o mecanismo do seu corpo e da sua mente, isso não tinha me acontecido ainda. Então, ficar remoendo o que aconteceu no passado, eu estou aqui para dar o exemplo, não é bom. Você fazer com equilíbrio, a autoavaliação do que deu certo, que deu errado, que você precisa renovar na tua vida, beleza. Mas você começar a encontrar defeitos demais e começar a se culpar pelos seus defeitos, por mais que você saiba e tenha consciência de que você não vai consertar eles tudo de uma vez, e não adianta ficar lá se criticando lá do passado, porque lá é o que você podia dar. Lá atrás é o que você sabia. Hoje você sabe mais. Hoje você tem mais noção das coisas. A Patrícia de hoje não é a Patrícia de 10, 20 anos atrás. Não é outra Patrícia. E quem me conhece mais a fundo fala, você tá mudado demais. Tem algumas pessoas que tiram barato da minha cara, lógico, né? Eu dou liberdade para isso, meus amigos brincam comigo, eles falam, lá vem a Beata, né? A Patrícia agora virou Beata. Não é que eu virei Beata, é que eu encontrei outro caminho. Eu tô revigorando a minha saúde, eu tô revivendo como se eu estivesse nascendo de novo, diante da palavra de Jesus, da palavra do Espiritismo, dos ensinamentos que a gente vai dia a dia agregando. E aí a gente olha para trás e fala, eu não faria mais aquilo que eu fiz, porque os ensinamentos transformam a gente. Então, olhar para trás e se criticar o tempo todo não é bom. Olhar para trás para fazer uma autoavaliação e corrigir o teu caminho é totalmente louvável. Na segunda, se te deprimes e te amarguras porque erraste, igualmente atrasas a marcha. Então, nesses dias que eu fiquei roxa, sem dormir, sem comer e tal, quanto que eu me atrasei? Muito, porque para nós é um dia, 2 dias, 1 mês, 4 meses, mas para a espiritualidade que não existe tempo cronológico como o nosso, de relógio, de horas, de minutos, é uma eternidade que eu perdi ali. São oportunidades que eu poderia ter tido de ser feliz, de dar risada, de ser alegre,
E eu só chorava, eu só me entristecia com as coisas que eu lia, com as coisas que eu vi, e que hoje eu não concordo de jeito nenhum com a minha postura. Não concordo. Muita coisa que foi feita lá atrás eu não concordo. E aí isso era uma autocrítica pesada em cima de mim. E não pode ser. A crítica tem que ser em cima da atitude. Aquela atitude está errada, eu não vou fazer mais. Agora, em cima da gente, não. Sem que te acomodes à própria fraqueza, usa também de indulgência para contigo. Então, a indulgência o que que é? É o perdão. A indulgência é o entendimento, é a compreensão. Poxa, naquela época eu não sabia, só que agora eu sei. Agora, se fizer de novo, tá procurando sarna para se coçar com consciência, né? Na 4, aceitando os teus limites e perdoando-te os erros, mais facilmente treinarás o perdão em referência aos demais. Então, muita gente é implacável com a falha do próximo porque ela acha que ela não erra. Patrícia antigamente. Então, eu massacrava as pessoas porque eu sou a detentora do conhecimento, eu sei o que é certo, eu sei o que é errado, e eu quero que o outro faça exatamente igual a mim. E se ele não fizer igual a mim, ele está errando. E aí eu massacro a pessoa porque a pessoa não faz igual a mim. Na verdade, é algo que eu não corrijo em mim, que é o orgulho, o egoísmo, e fico massacrando as pessoas em torno daquilo que eu acho que eu sei. Quando você corrige o passo a respeito disso, você se torna uma pessoa mais leve. Hoje eu estou buscando essa leveza e eu estou encontrando essa leveza. Errei. Meu ato eu não concordo, não faço mais. Agora a Patrícia, ela precisa se reconstruir, ela precisa ressignificar, ela precisa ressurgir, ela precisa recomeçar. Então a Patrícia vai buscar novos caminhos, novas pessoas, novos conhecimentos. E para isso a Patrícia precisa se perdoar pelos erros que ela cometeu. E assim como eu vou me perdoando, eu vou limpando isso em mim, eu vou entendendo que o erro do outro é perdoável também. Eu deixo de ser rígida comigo e deixo de ser rígida com o próximo. Certamente eu vou ficar o quê? Mais feliz, mais leve, mais alegre. E qual é o motivo da gente viver? É justamente essa busca pelo conhecimento, pelo aperfeiçoamento, pela leveza do íntimo do ser, do espírito. Quanto mais um espírito é elevado, mais leve ele é. Em todos os sentidos. Tanto é que eles não andam, eles volitam. Eles pensam e eles já estão onde eles pensam. E no 5, o homem que ama a si mesmo, o homem que ama a si mesmo se ama, tolerando-se e estimulando-se a novos e constantes cometimentos, cada vez mais amplos e audaciosos no bem. Ontem eu estive conversando com uma pessoa e assim, a pessoa fala o tempo todo, eu já me acostumei a ficar sozinho, agora eu já não ligo mais, antes eu ficava, pensando, poxa, tá triste ficar dentro de uma casa sozinho. Hoje não, hoje eu não quero ninguém na minha casa. Hoje eu só quero namorar, sair, curtir, depois cada um na sua casa, eu não quero mais ninguém perto de mim, já me acostumei a ficar sozinho. Mas você vê que a pessoa fala isso da boca para fora. E eu estava escutando e fiquei quieta, só estou escutando, né? Aí, e você? Você não cansa de ficar aí trancada na tua casa? Eu falei, ué, você não acostumou a ficar sozinho? Eu também acostumei. Pra mim, é tranquilo. Hoje, eu saí do quarto, né? Que eu fico muito trancada no quarto que era do meu filho. Talvez por uma questão de tentar sentir ele perto, ou sei lá. Não consegui ainda entender por que eu fiquei trancada naquele quarto desde quando meu filho foi embora. Mas provavelmente seja isso. Ficar num espaço onde era dele. Por mais que eu tenha redecorado e tal, é o espaço que era do meu filho. O quarto dele. Só que ultimamente eu tô deixando uma figurinha aqui. Essa figurinha. Cadê? Essa figurinha aqui. Né, figurinha? Eu tô deixando ele de castigo, eu não tô deixando ele entrar dentro de casa. E aí ele fica latindo lá fora, perturbando pra caramba. Aí eu falei, não, hoje eu vou fazer os estudos aqui. Aqui é meu cantinho
que eu gosto, que é o cantinho onde eu recebo as pessoas para tomar um cafezinho. Aí eu falei, não, hoje eu vou fazer a leitura aqui no fundão da casa, no jardim de inverno, que a gente costuma dizer, né? Que de jardim já não tem mais nada, acabei com o jardim, só ficou a mesa aqui para a gente poder servir um café. Falei, eu vou fazer aqui no fundo, que essa figura pode ficar perto de mim, mas lá dentro de casa eu não vou deixar ele entrar, ele está de castigo. Ele apronta muito, então lá dentro ele não vai entrar. Chega na hora de ir embora, gente, ele não quer ir embora. Até com vassoura eu já ameacei ele para botar o cachorro para fora. O Mike é danado demais. Ele é grande, aí eu não consigo colocar para fora. Eu falei, pois então agora você vai ficar aqui no quintal. E para não ficar tão ruim esses latidos dele, eu vim pro quintal também. Enfim, cheguei aqui no fundo da casa para fazer os estudos e ele aqui pertinho de mim. E essa pessoa com quem eu estava conversando pegou e falou, você não cansa, né, de estar aí sozinha e tal? Eu falei, mas quem é que fica sozinha com uma criatura que dá novidade o tempo todo? É uma criança. Quem é que fica sozinha com uma casa para cuidar, que você tem que lavar, passar, você tem que fazer as coisas de uma casa normal? Né? Por mais que eu more só com o cachorro, as atividades da casa quem faz sou eu. Inclusive as pinturas, as coisas que ainda estão baixas que eu consigo fazer. Então, eu não sinto necessidade de ter alguém dentro de casa. Nunca senti. Desde que eu fiquei viúva, eu não quis casar de novo, né? E essa pessoa falando, eu não quero saber de ninguém, não sei o quê. Assim, mentir para as pessoas já é feio. Mentir para as pessoas, falar que você sente, que você quer, e no fundo não ser nada disso, já é feio. Já é algo feio para você. Você mentir para você mesmo, não reconhecer as suas falhas, as suas faltas, não reconhecer as suas fragilidades, é sofrer em dobrado. Então eu vejo assim que para recomeçar, seja o que for que você se propor, primeira coisa, você tem que ser sincero com você mesmo. Primeira coisa, ser sincero. Qual é a minha fragilidade? Qual é a minha fraqueza? Qual é a minha força? O que eu consigo? O que eu não consigo? O que eu quero de verdade? O que eu não quero mais? E ser sincero significa você avaliar aquilo também, que você com sinceridade acha que não é mais para você. E quando bate essa sinceridade em você, aí você vê um novo horizonte de formas de ser feliz sem mentir, sem trair você mesmo. Quantas pessoas não falam que querem relacionamento, querem um namoro, querem um casamento, e na verdade são protocolos. Porque todo mundo no meu serviço de namoro, eu também tenho que ter um namorado. Porque todo mundo casou na minha família, eu também tenho que casar. Mas eu não quero. Aí o que acontece? Eu arrumo uma pessoa, eu caso, eu namoro, mas eu vou fazer a pessoa infeliz, porque eu não sou sincera. Então, recomeçar, todo recomeço, ele exige avaliação, ele exige colocar na balança o que deu certo, o que deu errado, o que eu posso fazer para dar certo. Não posso ficar me criticando a mim, eu tenho que criticar o que eu fiz, para que eu não faça mais. Por isso que Jesus falava, né? Você está curado, vai e não peques mais. Ou seja, a pessoa é digna de perdão, qualquer pessoa. Agora, o erro dela, não. Ela tem que pagar pelo erro que ela cometeu. Não em forma de castigo, mas em forma do que ela plantou, ela colhe. Normal. E à medida que você vai colhendo, você vai tendo uma noção do que você acertou, do que você errou. Porque quando os frutos são bons, você fala, poxa, deu certo, eu fiz tudo certinho. Mas se os frutos estão sendo amargos, tem alguma coisa que você fez que deu errado. Ah, não, a culpa é do outro. Se eu fiz um filho e ele uma filha e desvirtuou, a culpa é dele. A princípio, toda mãe, todo pai pensa assim. Fala, o filho desvirtuou porque ele escolheu isso, porque ela escolheu isso. E, na verdade, tem uma fragilidade na família que permitiu que esse filho viesse sucumbir. A escolha é dele, de fato, dela. Mas alguma fragilidade no meio educacional daquela criatura deu essa brecha para que ela pegasse justamente um caminho que ela não deveria. E foi buscando essa brecha que eu descobri que eu dei a brecha. Aí é onde dá aquela crise de consciência. Mas eu não aconselho ninguém a ir no fundo do poço, que nem eu fui, não. E aí é que está o grande barato. Que Deus, ele olha tudo, ele sabe tudo. Jesus, ele não deixa a gente desamparado de maneira nenhuma. Maria, mãe de Jesus, então, meu pai, como ela é
caridosa, como ela é amorosa, como ela é solidária às mães, é incrível. E eu sinto a presença. Sinto a presença de Francisco de Assis, né? E na minha casa inteira tem quadro dele, tem arte, mas não é para ficar, como é que fala? Adorando, colocando vela, nada disso não. É uma forma que eu tenho de lembrar dele. Por onde quer que eu passe na minha casa, tem uma imagem de Francisco para mim. Toda vez que eu começo a baixar a cabeça assim, eu falo, não, Francisco não baixaria. E eu sei que eles estão o tempo todo vendo a minha luta, vendo esse momento que eu estou querendo de recomeçar e fazer direito nesse recomeço. E foi dada a nova oportunidade. E foi dada a nova oportunidade, gente. E eu estou aqui para dar testemunho. Outro dia eu estava falando isso para vocês num vídeo. Se Deus me prolongou a vida por mais alguns anos, porque já era para ter batido as botas, e eu estou aqui contando história, e graças a Deus, olha só para minha cara, não tá linda, mas também não tá acabada, né? Se ainda aos 53 anos, beirando meus 54, que mês que vem eu faço 54, eu ainda estou aqui com um sorriso, com meus dentes, não é dentadura. Como meu pai dizia, aproveita enquanto tem dente, dá risada mesmo, porque com dentadura fica mais difícil. Deus me deu a oportunidade de recomeçar. E foi justamente todo esse processo que eu estou querendo passar para vocês, eu passei. Só que eu fui um pouco além, porque eu cheguei nessa parte da crítica em mim. Isso eu falo para vocês, não façam. Não critique vocês, critique o que vocês fizeram, para que vocês não repitam. Mas a gente está aí para ser perdoado. Nós fomos criados simples e ignorantes. Quanta coisa errada a gente já fez. E olha como Deus é maravilhoso. Se eu lembrando algo que eu fiz há 20 anos atrás, eu entrei numa crise de consciência tão grande, imagina então se a gente pudesse lembrar o que aconteceu na encarnação passada ou nas encarnações passadas. E tem gente que vai buscar sarna para se coçar. Tem gente que vai fazer lá, como é que chama? Aquele negócio de voltar no tempo lá. Esqueci o nome. Eu não aceito aquilo lá. Tem gente que precisa, de fato, fazer esse tipo de tratamento. Esqueci, é um nome, quando você volta do tempo, regressão, né? Eu sou contra a regressão. Mas tem gente que realmente precisa e vai lá e faz e dá certo. Bom, enfim. Já pensou se a gente fizesse uma regressão e descobrisse coisas mais horríveis ainda sobre nós? Não, eu prefiro não saber de nada. Prefiro saber, assim, as coisas que eu fiz agora e que eu ainda dá tempo de resolver. E como Jesus disse, vai lá e faz as pazes com o teu inimigo enquanto você está na frente dele. Inimigo não é aquele inimigo mortal que quer te matar, você matar ele. O inimigo é aquela pessoa que você se desentendeu. Qualquer pessoa que você se desentendeu. Enquanto você estiver na frente dele, vai lá, pede desculpa. Ninguém é perfeito nesse mundinho de prova e expiação. Nós erramos. Mas o outro errou mais do que eu. Dane-se que ele errou mais que você. Mas se você reconhecer o teu erro, pede perdão. À medida que a gente vai amolecendo, que a gente vai tendo essa sensação de que precisa pedir perdão, que precisa pedir desculpa, gente, as coisas fluem naturalmente. E eu vou contar só para vocês, né? Eu voltei a conversar com meu filho. E muitos de vocês que me acompanham sabem que eu fiquei 2 anos de gancho, que ele não falava comigo de jeito nenhum. Nós voltamos a se falar. Pelo menos pelo WhatsApp, um bom dia, boa tarde, trocar umas figurinhas, ele fala um pouco da vida dele, eu falo um pouquinho daqui. A gente está começando a se aproximar. E estava numa situação que eu achei que eu ia embora e não ia ver, nem que fosse pela última vez, o meu filho. Eu sofria muito com isso. E hoje eu estou pisando em nuvens. E eu precisava dividir isso com vocês. Por quê? Porque eu quero recomeçar. E quero recomeçar do ponto que eu errei, acertando agora. Eu, errada, eu vou ser sempre. Passível de perdão, Deus dá isso pra gente. A gente vai sempre poder ser perdoado, sempre perdoar. Ele sempre dá essas condições para nós. Mas o importante é a gente reconhecer o erro. O importante é a gente ter a leveza de pedir desculpa, de pedir perdão, de tentar se dar um mais para pessoas que a gente gosta, ou mesmo aquele que a gente não gosta. Porque tem um motivo disso acontecer, de gostar ou não gostar, de se entender ou desentender, sempre tem algum motivo. E a gente nunca vai saber exatamente qual é o motivo, mas por baixo, mesmo que a gente saiba por baixo o que se passa, é sempre algo dolorido. Ninguém deixa de conversar com o outro, ninguém deixa de
de ver o outro, de se dar com o outro por bobagem. Sempre tem um motivo sério por trás. Se a gente puder descobrir um motivo para não errar, melhor. Se a gente não descobrir o motivo, entenda, ninguém é perfeito. E todos os dias, a todos os momentos, a todos os instantes, Deus dá condições da gente recomeçar. E os passos são esses: verdade, avaliação, autoavaliação e perdão. Seja sincero, se perdoe, perdoe o próximo. E eu tenho certeza que as coisas vão funcionar bem. Pratique o bem, que a gente não tem o que se lamentar. Deus abençoe o resto.